Olá pessoal, aqui quem fala é o Michael Oliveira e hoje eu lembrei de uma história muito interessante e eu queria dividir com você essa minha experiência que aconteceu alguns anos atrás para reforçar uma coisa muito importante para quem vai gravar vídeo, né? Uma coisa que se você não ficar ligado para isso, se você não tiver focado nisso, talvez você deixe passar despercebido e não aplique essa técnica quando você for gravar os seus vídeos. Essa coisa que me fez despertar para gravar esse vídeo hoje é domingo. Eu tô sem assistente, sem nada, então se tiver algum erro de enquadramento, alguma coisa aí, é porque eu tô tentando fazer tudo sozinho, tá? Mas é o seguinte, quando eu comprei minha casa, eu lembro que quando eu era noivo ainda da minha esposa, isso foi lá em 2008, 2009, a realidade da minha vida era totalmente diferente. Eu tinha um salário e tal, e o meu orçamento era muito apertado. E, obviamente, eu tava querendo casar naquela época e tudo, enfrentando as dificuldades que todo mundo enfrenta, né? Todo mundo que tem uma vida comum aí, uma vida de um emprego, de um salário e tal, enfrenta. E eu lembro que quando eu propus pra minha noiva na época, a Daisy, casar, ela falou, olha, eu topo casar com você, mas eu não quero morar de aluguel, eu quero ter a minha casa, eu quero ter, sabe, a segurança. Ela foi criada numa família muito tradicional, então ela não ia querer ir morar de aluguel, né? Ninguém na família dela mora de aluguel, então pra mim aquilo era uma coisa normal. Eu já passava anos e anos da minha vida morando de aluguel, morei muitos anos da minha vida de aluguel, então pra mim era uma coisa normal. Então você paga o valor do aluguel e beleza, você continua morando e sem problema nenhum, ninguém morre por isso. Mas no caso dela, não tinha jeito, né? Ela ou quem casa quer casa, né? Enfim. E aí eu lembro que quando a gente começou a procurar as casas, eu me desesperava, né? Porque na época eu lembro que eu ganhava uns 2 ou 3 mil, não lembro direito. E a prestação da casa ia devorar quase um terço do meu salário, né? Então, imagina você ganha 3 mil, você vive com 3 mil. Você gasta quase os 3 mil, 2 mil, sei lá. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o orçamento, eu pensei, nossa, eu tenho a prestação do carro, eu tenho o custo de gasolina, eu tenho as compras. Meu Deus, não vai dar, como é que eu vou fazer? Tava com muito medo de fechar negócio e comprar casa. Eu lembro que a gente começou, mas mesmo assim, beleza, vou tentar agradar ela, vou tentar, de repente, depois dar uma de João sem braço, não, vamos casar, eu vou tentar levar no bico e tal, mas não funcionou muito bem. Mas enfim, eu agradeço até por isso que aconteceu. E eu lembro que quando a gente começou a sair pra ver as casas, falar com os corretores e ver os anúncios e tal, e era uma época que muita gente construía casa num bairro, do lado do bairro que ela morava, que era um bairro novo na época, tinha, sei lá, uns 5, 6 anos. Tinha muitas casas à venda, casas novas e tal. E a gente foi lá e foi olhar a casa. A primeira casa que a gente viu, por incrível que pareça, foi a casa que a gente comprou, mas a gente olhou várias outras casas e acabamos escolhendo a primeira casa. E uma coisa que eu lembro que me chocou naquela época, que fez eu mudar de opinião com relação a orçamento, a salário e tal, foram duas coisas que um dos corretores que apresentou a casa pra gente falou enquanto a gente estava aqui na casa, que era essa exata casa aqui. E eu acho que talvez até aqui nessa área, porque a casa, eu lembro que a gente estava conversando e tinha um pátio aqui atrás e tal, onde eu construí o meu estúdio hoje. Quando esse corretor chegou para mim e falou, Michael, eu sei que você tem medo, eu sei que você de repente tem o teu orçamento apertado, tá? Mas eu vou te contar uma história. Há muitos anos atrás, nos anos 90, eu comprei a minha casa também. E naquela época eu tinha o mesmo medo que você tem. Só que aconteceu que o valor que eu investi para comprar a minha casa era quase o mesmo que eu pagava de aluguel. E eu pensei, realmente é muito parecido, né? Muito similar os valores. Mas o que mais chamou a atenção foi uma coisa que ele disse no meio dessa conversa. Ele estava mostrando a casa e falando quantos metros tinha, financiamento, aquela coisa toda de caixa econômica e tal. E eu lembro que ele falou uma coisa que aquilo foi o que fez eu tomar a decisão de investir no imóvel. Que foi o seguinte, uma história dele, né, que ele contou. E ele falou o seguinte, Michael, eu lembro que quando eu comprei a minha primeira casa, né, a casa onde eu casei e tal, parece que ele sabia exatamente o que eu estava sentindo. Ele começou a falar que eu não sabia se aquilo era bom para mim ou não, mas hoje eu vejo que se eu não tivesse comprado, teria me arrependido. Porque o valor que eu paguei na casa, mesmo financiada, a casa vale hoje muito mais do que o que eu financiei. Aquilo ali me chamou a atenção, eu falei, caramba, será que é mesmo? Realmente, ele falou, na época, sei lá, eu paguei 100 e hoje a casa vale 800, vale muito mais, lógico, muitos anos depois, mas a casa vale muito mais. E aí eu fiquei pensando, nossa, realmente, legal, uma boa estratégia. Então, se de repente, na pior das hipóteses, daqui a alguns anos, se eu me apertar, eu posso vender a casa e voltar pro aluguel. Ó, a cabeça de mente fechada ainda, né? Eu posso voltar pro aluguel, eu não vou ter problemas aí e tal, e a casa vai valer mais e ainda vai dar um lucro. E foi isso que aconteceu. Esse foi o motivo que eu decidi comprar a casa, por causa de uma história que ele contou da vida dele,
tá? Eu só contei essa história pra você, e na verdade foi uma história dentro da história, né? Ele contou a história dele, eu contei a minha história sobre a história dele. Ó, que confuso, que estranho. Mas enfim, esse foi o real motivo que me fez investir no meu imóvel, na casa que eu tenho hoje. Só pra você ter ideia, esse imóvel que eu comprei naquela época, eu paguei acho que menos de 100 mil reais, hoje ela vale quase 400 mil, e foi um retorno absurdo sobre o investimento. Mesmo pagando o juro do financiamento, que hoje nossa, a prestação é super baixa, o imóvel vale muito, muito mais do que o valor que eu paguei inicialmente, mesmo com todos aqueles juros, né? E realmente a história que o cara me contou me convenceu. Por que eu tô contando isso pra você? Porque você precisa encontrar histórias, não histórias de mentira, não histórias fantasiosas para os seus clientes. Você precisa contar histórias que façam com que eles se conectem com o seu produto. Se aquele corretor não tivesse contado essa história, eu não teria comprado a casa, talvez, enfim, isso o IC é muito estranho, né? A gente não sabe o que teria acontecido. Mas eu não teria comprado essa casa, eu não estaria nesse imóvel aqui, não sei se estaria, de repente, casado com a minha esposa, enfim, tem um monte de coisa, né? Mas olha a importância da história, né? De contar histórias. Ele contou uma história que ativou um gatilho na minha cabeça que me fez fechar o negócio. E por isso, a ideia de eu gravar esse vídeo hoje, no domingo, que o Márcio não está aqui para me ajudar, eu estou sozinho aqui, então tive que separar todos os equipamentos, acabou o cartão de memória, enfim. Aconteceu um monte de coisas aqui hoje, só para eu poder dividir isso com você. E além disso, eu lembrei, e só pensei nesse vídeo, porque enquanto eu estava tomando banho agora pela manhã, eu lembrei de um vídeo que eu assisti durante essa semana, de um cara muito famoso chamado Fábio Porchat. Você deve conhecer, é o cara lá da Porta dos Fundos. E um trechinho da entrevista eu vou soltar para você ver, só para você ficar mais ligado nessa história de contar histórias, né? Na importância de contar história. Então vamos lá, vou soltar aqui, tô gravando a tela do computador também, eu vou soltar o vídeo para você dar uma olhada aqui, peraí, vamos lá. É mais fácil porque eu uso muito o humor a meu favor, assim. E eu sempre contei muita história. Mais do que ser engraçado. Porque, no fundo, assim, toda criança é bonitinha, todo adolescente faz umas piadocas e tal, mas eu sempre contei história. E hoje, pensando lá atrás, eu com uns 12, 13 anos, contava, aconteceu alguma coisa comigo, eu contava essa história para as pessoas e as pessoas prestavam atenção. Os adultos, inclusive. E não porque, que bonitinho ele contando. Porque os adultos achavam graça, gostavam da minha história. E aí, pensando, hoje faz sentido, assim, eu tinha já essa habilidade de pegar uma historinha e transformar num encontro, uma coisa que aconteceu e tal. Porque eu nunca quis ser ator. Não era uma coisa que eu quis fazer da minha vida. Quero ser ator, quero ser ator. Eu nunca nem quis ser nada da vida. Nunca. Tanto que eu fiz administração, ou seja, que é quem não sabe o que quer fazer mesmo da vida. Bom, gente, eu quero agradecer. Realmente, o Fábio é um cara incrível, né? E se você parar para analisar só esse trecho, depois eu vou deixar o link dessa entrevista, se você quiser assistir ela toda, é muito bacana. Se você assistir só, se a gente parar e fizer pegar só esse trecho, olha a importância de contar histórias para a vida de um cara como o Fábio Porchat. E essa habilidade de contar histórias é uma coisa que você pode desenvolver, que você pode começar a contar. Lembra da história do corretor que ele me contou? Uma história e me fez tomar uma decisão. Você tem que encontrar histórias, porque as histórias são ganchos perfeitos para qualquer tipo de oferta, de produto, serviço. Isso vários empreendedores usam. Se você acompanha aí o trabalho do Érico Rocha, do Conrado Adolfo, do Flávio Augusto, enfim, esses caras sempre contam histórias para nos motivar, para mostrar que eles também passaram por dificuldades, que eles passaram por problemas, ou como que eles superaram aquela dificuldade, aquele problema, e hoje tem resultados incríveis. Então, as histórias fazem parte do seu arsenal de marketing, do seu arsenal de negócio. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu, obviamente, ensino pessoas e empresas a utilizar os vídeos para fazer negócios, para melhorar suas performances, para vender mais, enfim, para melhorar aquilo que elas já fazem, né? E os vídeos são a maneira perfeita que você tem de contar uma história, uma boa história. Mais legal do que você ter que contar essa mesma história 200 vezes para 200 pessoas diferentes, que tal você gravar essa história em vídeo, né? Esse seu caos, esse seu conto, grava em vídeo isso e compartilha isso com seus clientes, com seus amigos, com as pessoas que vão acompanhar o seu trabalho. Você contou uma única vez, fez bem feito, tá? E isso, obviamente, eu ensino as pessoas a fazer com detalhes, não só operar a câmera, ou ajustar a luz, ou fazer enquadramento, ou fazer sei lá o que, ajustar o áudio. Não, isso eu já ensino. Mas eu ensino também as pessoas e empresas a ter estratégias de negócios para aumentar as suas performances em negócio. E contar histórias é uma das coisas mais importantes dentro dessa estratégia, né? Porque as histórias conectam as pessoas. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem para você ficar ligado com relação às histórias e começar a contar histórias que envolvam os seus clientes
para que eles mesmos consigam ser tocados pela sua mensagem, para que eles mesmos consigam, uau, eu me identifico com esse cara, ou com essa mulher, ou com esse empresário, e com esse produto, ou com esse serviço, e eu quero isso para minha vida. Assim como o corretor me convenceu a comprar um imóvel, foi uma decisão que é uma decisão difícil, né? Você não está comprando um sapato, você está indo comprar uma coisa que você vai se endividar por muito tempo. Então, se você tem que fazer um cálculo a longo prazo. Então, comprar um imóvel não é uma coisa fácil. E só uma história foi aquilo que me convenceu, e talvez, se você estivesse na minha situação, você teria sido convencido da mesma maneira. Então, basicamente é isso que eu queria dividir com você. Fique ligado e conte histórias para vender os seus produtos ou serviços, e a sua vida com certeza vai ficar muito mais fácil, ok? Eu queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo até aqui, e você sabe que eu estou aqui sempre gravando vídeos para contar como que pessoas e empresas podem fazer negócio utilizando a internet. E se você quiser mais informações sobre isso, tá? Eu tenho um canal exclusivo lá no meu site. Se você entrar lá agora no michaeloliveira.com.br, tá o endereço na tela aqui para você. Entra lá agora e se inscreva numa das páginas, num dos cadastros que tem lá para você assistir uma aula grátis. E sempre que eu subir um vídeo novo, um conteúdo, porque eu tenho muitos conteúdos que eu não libero aqui no YouTube, que são só para quem me segue no meu canal fechado. É uma espécie de troca que eu faço com a minha audiência. Ou seja, você me segue, acompanha meu trabalho, e eu te dou de vez em quando alguns materiais exclusivos, alguma coisa que só você que está inscrito vai receber, com certeza vai aproveitar bastante. Então é isso, eu queria agradecer a sua presença até aqui, e já que a gente está aqui no YouTube, né, de repente, se você quiser, pode assinar o meu canal. Em algum lugar nessa tela tem um quadradinho aí escrito clique para assinar, tá? Você clica nele, ou tem um botão na página do YouTube, você pode clicar e assinar o meu canal, e sempre que eu tiver um conteúdo novo para você, você vai ser um dos primeiros a saber aqui no YouTube, tá certo? Um grande abraço do seu amigo Michael Oliveira, e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!